A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado os Instantes Finais para seus familiares, para seus amigos, a você que tem compartilhado nas suas redes sociais, que tem enviado mensagem para nós também através do WhatsApp do programa. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e também sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil de várias formas diferentes, viu? Você pode assistir pelo canal de televisão, você pode assistir pelo YouTube e também você tem a opção de assistir pelo aplicativo da Rede Brasil. Você pode baixar esse aplicativo Rede Brasil TV lá no seu Play Store e você pode assistir de qualquer lugar essa programação do seu próprio celular. Você ainda tem a opção de acessar o site www.iadpeplay.org.br e, como você sabe, se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, fique à vontade, o número está aparecendo aí na sua tela, 994661010. E é importante que você informe para nós o seu nome, a sua localização, para nós sabermos com quem estamos falando e de onde está falando, né? E se nós não respondermos de imediato, compreenda, graças a Deus são muitas mensagens, são muitas perguntas que nós recebemos diariamente, mas tenha certeza, faremos o possível para ler a sua mensagem e responder caso você precise de uma resposta, né? Muito bem, se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo... Primeiro eu gostaria de lembrar, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, né? Aceitamos esse desafio, mas reconhecemos que não é fácil. Mas eu estou feliz porque tenho encontrado muitas pessoas que, às vezes, por algum motivo, por não compreender o livro, ou até mesmo porque tinha medo mesmo do Apocalipse, das revelações do Apocalipse, não se interessavam muito pelo estudo do Apocalipse. Mas, graças a Deus, pela graça de Deus, eu tenho encontrado muitas pessoas nas congregações, nos cultos, quando estamos cooperando, adorando a Deus, e os irmãos estão informando que estão assistindo, e muitos, a grande maioria, está fazendo da sua casa, da sua sala, uma sala de aula, com a Bíblia, com o caderno de anotações, com a caneta, não é? E pela graça de Deus, nós já estamos concluindo o estudo do capítulo 14. Nós já estudamos 13 capítulos e já iniciamos o estudo do capítulo 14, que, na realidade, esse capítulo 14, ele trata de 3 temas principais, né? Você pode até conferir na sua Bíblia, mas eu vou pedir para colocar a tela também para confirmar o que estamos dizendo. O primeiro é o Cordeiro e seus remidos lá no Monte Sião. Nós já estudamos esses 5 versículos, quando João viu, né, o Senhor Jesus, juntamente com aquele grupo de 144 mil, que estava lá no Monte Sião, estava lá no céu, né, tudo nos leva a crer. E nós já explicamos esses 5 versículos. Estudamos também o segundo tema do capítulo 14, que é 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E você já assistiu esse programa, até porque foi reprisado recentemente, não é? No final de semana. E nós já estudamos também que é exatamente dos versículos 6 até o versículo de número 13. Hoje nós vamos estudar o último tema do capítulo 14. Não, você sabe disso? Às vezes todo o capítulo do livro trata só de um tema, de um assunto, mas há alguns capítulos, são visões distintas, né? São visões diferentes que João recebeu, mas às vezes está no mesmo capítulo, como é o caso do capítulo 14. E hoje vamos estudar este tema, a ceifa e a vindima. Pode abrir a tela, por gentileza, muito bem. Então, este capítulo 14, versículos 14 até o versículo de número 20, pode trazer, por favor? Ele é um tanto complexo. Antes de nós explicarmos o texto, nós gostaríamos de falar sobre a complexidade. E por que ele é complexo? Porque ele não está necessariamente em ordem cronológica.
João está descrevendo a visão, a revelação que ele teve, mas que na realidade são eventos que vai ocorrer apenas a partir do capítulo 19. Seria, na realidade, se nós fôssemos colocar esta visão aqui em ordem cronológica, nós colocaríamos entre os capítulos 19 e o capítulo de número 20. E o que é que trata o capítulo 19? A vinda de Jesus em glória. E o que trata o capítulo 20 é exatamente o reino milenial. Então, esse capítulo torna-se um tanto complexo, porque é uma visão, é uma revelação de algo que vai ocorrer ainda posteriormente. Então, ele não está necessariamente na ordem cronológica dos eventos escatológicos. Essa seria a primeira dificuldade para nós compreendermos o capítulo 14, versículos 14 a 20. A segunda é o próprio título. Claro que esse título, ele não foi colocado por João, você sabe disso. As divisões dos livros em capítulos, em versículos, as epígrafes, que são esses títulos que temos na Bíblia, não foram colocadas pelo autor, não faz parte do texto original. Foi colocado posteriormente, com qual objetivo? De facilitar para nós encontrarmos mais fácil, mais rapidamente, um versículo, um texto, uma história, conforme estejamos procurando na Bíblia Sagrada. Então, na realidade, o título, observe aí, que fala sobre a ceifa e a vindima, que em certo aspecto são termos sinônimos, em certo aspecto. Pode trazer a tela. Tanto ceifa quanto vindima fala de colheita. E qual é a diferença entre ceifa e vindima? É que a ceifa é uma colheita de qualquer fruto da terra. Não é uma colheita específica. Qualquer que seja o fruto, pode ser chamado de ceifa. Uma espécie de uma colheita. Claro, para aqueles destinatários do livro do Apocalipse, para o povo judeu que vivia da agricultura, sabia muito bem o significado de ceifa, não é? Colheita, é colher os frutos da terra. Já a vindima é uma colheita específica, é a colheita das uvas. E nós vamos perceber aí que o texto fala de dois temas, a ceifa e a vindima. Então você vai perceber, quando nós estivermos explicando, eu acho interessante trazer essas informações introdutórias para facilitar a nossa compreensão. Os versículos 14, 15 e 16 fala da ceifa, da colheita, e os versículos de número 17 até o versículo 20 fala da vindima, que é uma espécie de colheita de uvas, para que essas uvas sejam colocadas no lagar e elas sejam espremidas para fazer suco. Só que neste caso aqui, esta vindima das uvas, ela não está no sentido literal, ela está no sentido figurado, profético. Ela fala exatamente de duas ocasiões. Ela fala de uma separação, de uma escolha que ocorrerá exatamente por ocasião da vinda de Jesus em glória. E hoje, diferente de todos os programas, pelo menos eu creio nisto, diferente de todos os programas anteriores, antes de nós explicarmos este capítulo 14, isso mesmo, versículos 14 a 20, nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que geralmente eu faço isso no decorrer da explicação dos versículos. Hoje eu vou fazer o inverso, hoje eu quero começar a aula diferente. Eu quero ler com você Mateus capítulo de número 13, para que você possa ter uma compreensão melhor, já que trata-se de uma visão que João teve, de dois eventos escatológicos, claro que é mostrado a João numa linguagem figurada, numa linguagem simbólica. Nós vamos ver nesse texto o próprio Cristo com uma foice na mão. Nós vamos ver nesse texto os próprios seres angelicais com uma foice na mão. Em algumas ocasiões, fazendo uma colheita dos bons frutos. Em outra ocasião, fazendo uma colheita, uma vindima, uma colheita das uvas para serem pisadas no lagar. E trata-se, na verdade, de dois eventos
Na realidade é um evento só, mas que vai culminar em, digamos assim, em duas áreas específicas. O tratamento de Deus com os homens, na prática, é o tratamento de Cristo com os seres humanos que estiverem na terra na ocasião da segunda fase da sua segunda vinda. Quando Jesus vier sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando Jesus vier para julgar as nações vivas para decidir quem vai entrar no reino milenial. Então, naquela ocasião, será de bênçãos para uns, será de prosperidade para uns. E quem são esses que vão receber as bênçãos do milênio? Exatamente aqueles que ajudaram o povo judeu, claro, que estiver na terra, aqueles judeus que durante a grande tribulação reconhecerem Cristo como Messias, bem como as nações que são chamadas de nações ovelhas, que durante a grande tribulação vão apoiar, vão ajudar o povo judeu e vão aguardar o Messias. Haverá colheita deste fruto, vamos dizer assim, destas pessoas. Eles serão levadas para o reino milenial. Mas para os incrédulos, para aquelas nações que estavam a serviço do anticristo, aquelas nações que estavam contra a nação de Israel, principalmente na batalha do Armagedon, que é aquela batalha que ocorrerá no final da grande tribulação, antes da implantação do milênio, onde os exércitos das nações confederadas, lideradas pelo anticristo, vão partir contra o povo judeu. Então, naquela ocasião, Cristo descerá para executar juízo. Então, eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia numa parábola bem conhecida, que é a parábola do joio e do trigo. Você já conhece essa parábola, não é? E nós gostaríamos de, na realidade, falar mais especificamente sobre a explicação desta parábola, para que você possa compreender a diferença entre a colheita dos bons frutos e a vindima, que é, nesse texto do Apocalipse capítulo 14, o juízo, o julgamento de Deus. Então, lá no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 13, aí diz, a partir do versículo de número 41, diz assim a palavra de Deus: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então isso ocorrerá exatamente na segunda fase da segunda vinda de Cristo. Versículo de número 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então veja que a parábola do joio e do trigo, de forma mais específica, a explicação dela mostra isso. Que haverá essa separação, haverá essa escolha e haverá destinos diferentes para os homens. Alguns irão adentrar no reino e outros serão lançados no fogo. Então, se você entender isso, que este título aí, a ceifa e a vindima, fala do que ocorrerá na ocasião da segunda fase da segunda vinda de Cristo, vai ficar mais fácil de você compreender o texto bíblico. Agora sim, vamos estudar o capítulo 14, os versículos 14 a 20 do livro do Apocalipse. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. No versículo 14 diz assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. Deixa essa imagem aí, por gentileza, só alguns minutos para nós explicarmos. Então, nas visões do Apocalipse, várias vezes João teve visões das coisas lá no céu, não é? Pode trazer para cá, por favor, depois a gente volta novamente. Então, tem uma ocasião que João estava vendo o trono de Deus, outra ocasião ele estava vendo os seres angelicais, enfim, são várias as visões, né, as revelações do Apocalipse. Eu não sei por quanto tempo, né, João, eu não sei quanto tempo durou essas visões, essas revelações, mas foi algo muito glorioso, né?
Eu sei que um dia nós vamos conversar com o João e ele vai explicar melhor para a gente lá. Mas assim, eu não sei quanto tempo durou, mas foram várias visões. Você está acompanhando o livro, você sabe disso. Foram várias visões distintas, diferentes. Às vezes ele via o dragão vermelho, outra vez uma mulher vestida de sol, outra vez uma besta que subia do mar, outra besta que sobe da terra, outra vez duas testemunhas, enfim, várias visões distintas. Mas agora, primeira coisa que chama a atenção de João é uma nuvem. E nesta nuvem estava um ser. Que ser era isso? Será que era Deus? Será que era Cristo? Será que era um ser angelical? Vamos ver o que é que diz o texto bíblico. A palavra de Deus é assim: e olhei, pode abrir o texto, por favor, e eis uma nuvem branca. Primeira coisa que João viu foi a nuvem branca. E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Então tudo nos leva a crer que este que estava assentado nesta nuvem era o próprio Cristo. E por quê? Porque este título, Filho do Homem, é um dos muitos títulos que são atribuídos a Cristo nas páginas da Bíblia. Por exemplo, lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo de número 13, você vai perceber que naquela visão dos 4 animais simbólicos que nós já explicamos aqui, está no capítulo 7 do livro de Daniel. Mas no versículo 13, depois que ele vê aqueles 4 animais simbólicos, diz assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Se lermos o contexto, nós vamos observar aqui que este filho do homem é aquele que recebe o reino, que é o próprio Cristo. É interessante observarmos que no próprio livro do Apocalipse, capítulo 1, naquela primeira visão de João, quando ele estava ainda lá, quando ele estava na ilha de Patmos, não é ainda a primeira visão do Cristo glorificado, que nós já explicamos, nós vamos perceber no capítulo 1, versículo de número 13, que a palavra de Deus é assim: e no meio dos 7 castiçais, que os 7 castiçais, você sabe que castiçais é espécie de candeeiros, e eles representam as 7 igrejas, não é? João disse que no meio dos 7 castiçais, ele disse um semelhante ao Filho do Homem. Então nós cremos que este ser semelhante ao Filho do Homem visto por Daniel, este ser semelhante ao Filho do Homem visto por João, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, é o mesmo Filho do Homem que é apresentado aí no capítulo 4, versículo 14, que é o próprio Cristo. Então agora é Jesus quem aparece, e eu quero lembrar que várias vezes Jesus foi demonstrado, foi visto, apareceu como um cordeiro, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6 do Apocalipse. Ele aparece como um cordeiro, mas agora a visão que João tem de Cristo já não é mais de um cordeiro, não. Agora ele está, vamos dizer assim, o próprio Cristo assentado, como se estivesse assentado no trono, numa nuvem branca. Volta ao texto, por gentileza. Aí ele diz: olhei, eis uma nuvem branca, mostrando, não é, que essa visão era celestial. Ele viu lá no céu, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que é um dos títulos atribuídos a Cristo, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro. E por que uma cabeça de ouro na sua cabeça? Porque a coroa de ouro fala exatamente do reinado. Quem está vindo é aquele que é rei, quem está vindo é aquele que vem para reinar. E na sua mão uma foice. Opa, aparece agora um instrumento que não é comum aparecer nas mãos de Cristo. Não, não é comum. Mas ele está ali com uma foice, e essa foice é exatamente porque ele vem para fazer uma colheita. E por isso nós devemos entender que não está se referindo ao arrebatamento da igreja. Não, nós não cremos nisso, porque a igreja já foi arrebatada. Mas ele vem agora para fazer uma colheita daqueles homens que estiverem na terra. É como se, deixa eu fazer uma ilustração, e é uma forma de tentar ajudar a compreender o texto, né? Porque alguém pode ignorar. Jesus viu com uma foice na mão? É claro que isso não é no sentido literal. Nós devemos entender que o livro do Apocalipse, ele é cheio de
simbologias. Então, às vezes, Jesus ele é apresentado montado num cavalo branco, como no capítulo 19. E nós não cremos que Jesus desce do céu com um cavalo branco, montado num cavalo branco. Até porque não cremos que no céu tenha cavalos. Diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como se ele tivesse uma tatuagem? Claro que não. Não cremos na literalidade desse texto, que Jesus tivesse na sua coxa uma tatuagem. Claro que não. Então devemos entender que o livro do Apocalipse, você sabe disso, é um livro rico em simbologias. E estas simbologias são formas, maneiras de revelar aquilo que está além da compreensão humana. Então, na verdade, as verdades celestiais, os mistérios de Deus, as coisas que estão para se cumprir, se fossem explicadas no sentido literal, se fosse utilizada a literalidade do texto, nós não compreenderíamos. Então, por que é que o livro é cheio de simbologias? Primeiro, para facilitar a nossa compreensão. Segundo, para ficar mais fácil a memorização. E terceiro, era também uma forma de, no primeiro século da era cristã, quando o livro do Apocalipse foi escrito, haver uma fácil circulação do livro, porque se algum inimigo dos cristãos, algum inimigo da igreja lesse, isso aqui é mitologia, isso aqui é lenda, e deixava o livro circular normalmente, já que no final do primeiro século da era cristã era um período de muita perseguição. Então, claro que essa foice na mão de Cristo, ela é simbólica, ela é figurada. É como se Cristo estivesse descendo agora sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, que cremos assim, já falamos, isso fala da sua vinda em glória. E para que ele vem? Ele vem exatamente para fazer uma colheita. Dentre as pessoas, os seres humanos que estiverem na terra no final da grande tribulação, haverá uma separação. Como nós lemos no início do programa, capítulo 13 do Evangelho escrito por Mateus, a parábola do joio e do trigo. Haverá uma separação. E para que ele vem? Ele vem para fazer essa colheita, para colher alguns frutos. Porque a população estará muito resumida nesse período, porque é o período no final da grande tribulação, de forma mais específica durante a batalha do Armagedon, e a população terá sido resumida e muito, mas haverá muitos seres humanos, muitas pessoas na terra. E as pessoas que estarão na terra estarão divididas em 3 grupos. Se você ler capítulo 25 do Evangelho escrito por Mateus, versículos de número 31 a 46, você vai perceber isso. Nós temos lá no YouTube um programa lá com esse título, né? A vinda de Jesus em glória, o julgamento das nações. Nós vamos explicar isso de forma mais detalhada. Então, na ocasião da sua vinda, haverá judeus, que os anjos vão separar a humanidade em 3 grupos. Então, os judeus ali, que nessa ocasião já terão crido em Jesus como Cristo, como Messias, já terão reconhecido que Jesus é o Messias de Israel. E como é que eles vão saber disso? Através da pregação dos 144 mil judeus, através da pregação das 2 testemunhas, através da pregação do Evangelho do Reino, Mateus capítulo 24, versículo 14. Então, os judeus já estarão na iminência, esperando Jesus, aguardando o Cristo Messias. E as demais nações, os demais povos, que nós chamamos de gentios, né? As nações gentias ou gentílicas, estas nações estarão divididas em 2 grupos. Haverá aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, que ouviram a mensagem do reino, que crerão que Jesus voltará sobre as nuvens do céu e vão ajudar Israel, vão apoiar o povo judeu, vão abrigar o povo judeu em meio às suas muitas perseguições. Mas, claro, a grande maioria das pessoas que estiverem na terra, e eu não tenho dúvida disso, estarão apoiando o anticristo, estarão na sua ira contra o povo judeu. Aquela ira que
que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, que Hitler desejou exterminar o povo judeu. Pronto, uma ira semelhante àquela, em que as nações do mundo vão desejar exterminar o povo judeu. E é exatamente nesse período de conflitos na terra, nesse período da batalha do Armagedon, se você puder, assista mais uma vez esse programa lá no YouTube, a Batalha do Armagedon, para você compreender que este evento que estamos estudando hoje, ele está cronologicamente falando desse momento, dessa ocasião. Então o que é que vai acontecer? Nessa ocasião Jesus vem para fazer essa colheita, para haver uma separação. Veja o que diz Mateus capítulo de número 25. Abra a sua Bíblia, vamos ler alguns versículos. Eu quero ler primeiro o capítulo 24, versículos 30 e 31. Capítulo 24 que fala da vinda de Jesus em glória. Veja que coisa interessante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui não é arrebatamento, aqui é a vinda de Jesus em glória. Versículo de número 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esses escolhidos aqui é o povo judeu. Agora vamos para o capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta do bode as ovelhas. Então observe aqui, esses três grupos de pessoas. Primeiro, os seres angelicais, que vão reunir os judeus, aqueles escolhidos, e depois vai separar esses dois grupos de pessoas, aqueles que são chamados de nações bodes e aqueles que são chamados de nações ovelhas. Quem são as nações bodes? As pessoas, os povos, as nações, os exércitos que estiverem a favor do anticristo e contra a nação de Israel, que não creram que Jesus vem voltar para implantar o reino. E as nações ovelhas são aqueles que ouviram a pregação do evangelho, estão aguardando Jesus para implantar o milênio e vão ajudar, vão apoiar, proteger o povo judeu. E se você continuar lendo o capítulo 25 e ler os versículos 31 a 46, você vai perceber que haverá aqui um julgamento dessas pessoas. Mas vamos voltar ao Apocalipse 14. Nós estamos indo para textos paralelos para que você possa localizar cronologicamente em que período ocorrerá essa ceifa e essa vindima, não é? Então, voltando ao versículo 14, olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, é Cristo, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, porque ele é rei, e na mão uma foice, só complementando. Essa foice aí, claro, não é literal, é simbólica, e para que essa foice? Para fazer uma colheita dos homens que estarão na terra, que você já sabe, já lemos o texto, que serão divididos aqui em três grupos. Veja o que diz o versículo de número 15. O versículo 15 diz: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Então agora aparece aí um ser angelical. É claro, você sabe, deixa essa imagem por gentileza aí, você sabe que isso é uma imagem meramente ilustrativa. Eu faço questão de dizer isso diariamente para que as pessoas entendam que o objetivo desta imagem é apenas facilitar a compreensão, já que nós não tivemos a mesma visão que João teve, mas pelo menos nós temos uma ideia, não é? Para que nós possamos pelo menos pensar como foi, mais ou menos assim. Então esse outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz e falando àquele que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. Traz aqui por gentileza, deixa eu explicar. Primeiro, que um anjo não pode dar ordem a Cristo. Você sabe disso, é claro que não. Porque se este Filho do Homem é Cristo, como vem um anjo agora dizendo: olha, faça assim,
lance a sua foice. É claro que nós devemos compreender, isso é muito claro, perceptível nas Escrituras, que Jesus é Criador, não é criatura, e os anjos são criaturas de Deus, então o anjo não pode dar ordem a Cristo. Mas como esse anjo estava saindo do templo, é como se ele viesse com uma mensagem, é como se o Pai, Deus o Pai, tivesse enviado uma mensagem através deste ser angelical. É como se o anjo tivesse saindo do templo com uma mensagem de Deus, do Pai, dizendo assim, olha, pronto, envie essa mensagem, entregue ao meu filho essa mensagem, diga assim para ele. Claro que não precisa nem eu explicar que Jesus é onisciente e que Jesus não precisa de mensageiros, mas é só para nós compreendermos. É claro que nem tudo nós vamos levar no sentido literal. Volta ao texto, versículo 15, por gentileza. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. O que foi que o anjo disse? Lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Então, o que é que está maduro? O fruto. Então, para o judeu, pode trazer, por favor? Para o judeu que é agricultor, que trabalha da agricultura, ou as pessoas que estão me assistindo que vivem da agricultura, sabem. Então o fruto já está maduro, já é tempo da colheita. Então, o que é que nós podemos aprender aí? É que chegou o tempo de fazer a colheita, é aquele dia determinado por Deus, é aquele dia determinado para que Cristo venha sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, para poder por fim a batalha do Armagedon, para poder lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, para recompensar os justos, dizendo para eles, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e também para punir, para castigar as nações que estiverem a favor do anticristo e contra o povo judeu. Porque você sabe disso. Todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, no tempo oportuno, irão experimentar o juízo divino. Jesus disse a Saulo de Tarso, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, assim como Deus puniu o Egito na ocasião da libertação dos filhos de Israel, veja que coisa interessante. Deus chama Moisés, aparece a Moisés na sarça ardente, diz a Moisés, diz a Faraó, liberte o meu povo, só que Deus endurece o coração de Faraó. Não parece uma contradição? Parece. Como é que Deus levanta Moisés para falar com Faraó e Deus vai e endurece o coração de Faraó? É simples. É que Deus queria punir o Egito. Deus queria enviar as 10 pragas. Então, toda vez que Faraó endurecia o coração, dizia assim, não vai, aí Deus mandava a praga. E assim Deus estava punindo o Egito pelo que fizeram com o povo de Deus. Mas que coisa interessante. Quem foi que mais afligiu o povo de Deus? Quem foi que mais afligiu os hebreus? Muito bem, o exército de Faraó. E a justiça de Deus exigia isso, que eles teriam que ter um tratamento diferenciado, que aqueles que mais maltrataram o povo hebreu não podia ser punido só com as pragas. Aquelas pragas foi para todos os egípcios, mas o exército precisava de um tratamento especial. E o que Deus faz? Muito bem, conduziu ao Mar Vermelho para que as águas do Mar Vermelho tragasse o exército de Faraó, o exército do Egito. Então Deus que é justo, às vezes eu uso essa expressão, mas acho que você me entende, né? Quando a gente diz assim, que a justiça de Deus exige, é claro, falando desse atributo de Deus, exige que os justos sejam recompensados e os ímpios sejam punidos. Então Jesus vem com essa foice para colher os frutos. Não é ainda julgamento. Julgamento é a partir do versículo de número 17, que nós vamos estudar no próximo programa. Veja o que diz
Vamos voltar ao texto, só a última frase. Aí diz assim: é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Ou seja, já chegou o tempo. Chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo de colher os frutos da terra. Veja o que diz Mateus capítulo 13, versículo de número 30, mais uma vez. Pode trazer a tela, por gentileza? São Mateus capítulo 13, versículo 30, que é exatamente aquela parábola do joio e do trigo. Capítulo 13, versículo 30 diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, chegou o tempo da colheita aí, dessa separação do joio e do trigo. Finalmente, o versículo 16, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje. Pode passar, por gentileza? Versículo 16. Diz: e aquele que estava assentado sobre a nuvem, ou seja, o Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Ou seja, o que foi que aconteceu? A terra foi cegada. Aqueles justos, né? E aí não é a igreja, porque a igreja já estará em corpo glorioso e incorruptível. Esses justos aí são aqueles que durante a grande tribulação ouviram a mensagem do evangelho do reino. Foram aqueles que não aceitaram o plano de governo do anticristo, não aceitaram a religião do falso profeta, não arregimentaram seus exércitos para perseguir, para castigar o povo judeu. Pelo contrário, são nações que vão ajudar, vão apoiar o povo judeu. E qual é a recompensa que essas pessoas terão? Já que eles não serão arrebatados. É bom lembrar isso. O arrebatamento já ocorreu antes, né, da grande tribulação. Este episódio já no final da grande tribulação. Então a igreja já foi arrebatada. Qual é o prêmio, o galardão, a recompensa que eles terão? É exatamente a entrada no reino milenial. São Mateus capítulo 25, versículo de número 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, esta ceifa aí, esta colheita é dos homens que estiverem na terra, dos justos, daqueles que estão esperando Jesus vir implantar o reino milenial, aqueles que ajudarem o povo judeu, que forem poupados nesse julgamento das nações, que adentrarão no reino milenial, que nós vamos falar deste evento mais uma vez, quando estivermos estudando o capítulo 19 e o capítulo de número 20 do livro do Apocalipse, que fala desse episódio, a vinda de Jesus em glória e a implantação do reino milenial. E esse reino milenial, você já sabe, é um período de paz, é um período de justiça, é um período de muita fartura, de muita alegria na terra, onde Jesus estará reinando sobre a terra. E nós, que descemos com Cristo, que viemos com Ele, estaremos também reinando, sendo que não sentado num gabinete, nenhuma governadoria, mas estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis. Mas estes judeus e estes gentios que apoiaram os judeus, que adentrarem, esses que forem cegados, vamos dizer assim, cegados no sentido de colhidos, né? Esses frutos que foram colhidos da terra vão adentrar no milênio, claro, em corpos físicos e naturais, irão desfrutar das benécias, das maravilhas, dos privilégios do reinado milenial de Cristo durante 1000 anos aqui na terra.